Olá pessoal, eu sou Adilson Quinato, responsável pelo desenvolvimento dos equipamentos do EagleTech. E nesse vídeo eu vou falar sobre o sensor mais importante do EagleTech Irrigação, o tensiômetro. E vou dar um enfoque especial para os novos tensiômetros do EagleTech, suas vantagens e diferenciais. O tensiômetro é um sensor extremamente antigo. O tensiômetro tem quase 100 anos de idade, mas continua sendo usado de forma extremamente abrangente em agricultura. E por quê? Porque apesar de ser um sensor extremamente simples, né, com funcionamento muito simples, com uma estrutura muito simples, e mesmo com os avanços demonstrados por outros sensores em termos de eletrônica, em termos de processamento de sinais, o tensiômetro continua sendo o sensor que dá as respostas mais precisas em termos de umidade do solo, independentemente do tipo de solo. Então, ele é um sensor ainda insubstituível na agricultura. Esse é um tensiômetro tradicional. Esse tensiômetro é formado por uma cápsula porosa que é enterrada no solo. Essa cápsula porosa é colada em um tubo que é cheio de água, né, quando o tensiômetro está em operação. Esse tubo é tampado hermeticamente por uma tampa, que pode ser rosqueada ou pode ser simplesmente uma tampa encaixada, né, uma tampa de borracha. E, finalmente, o elemento de medida do tensiômetro, que é um vacuômetro. Geralmente, o tensiômetro é instalado verticalmente no solo até a profundidade desejada. Essa profundidade pode ser indicada por uma pequena ranhura no corpo do tensiômetro. Após ter sido instalado, o tensiômetro precisa ser preenchido com água. Para tanto, retira-se a tampa e coloca-se água dentro do tubo até o limite máximo. Em seguida, fecha-se a tampa. Uma vez hermeticamente fechado, o solo passa a exercer uma força de sucção na cápsula porosa, tentando extrair a água do corpo do tensiômetro. Isso gera um vácuo internamente ao equipamento, que é indicado pelo vacuômetro. Geralmente, utiliza-se um conjunto com 3 tensiômetros. Um que vai monitorar a umidade da camada superficial até 20 cm de profundidade, um segundo que vai monitorar a camada de 20 cm de profundidade até 40 cm de profundidade e um terceiro que vai monitorar a camada de 40 cm de profundidade até a camada de 60 cm de profundidade. Bom, esse é um tensiômetro tradicional. Conforme a nossa animação mostrou, ele é composto então por uma cápsula cerâmica que é colada aqui a um tubo, né? Esse tubo é cheio de água quando o tensiômetro está instalado no solo. Nós temos aqui uma tampa de borracha, né, que serve para você fazer com que o vácuo seja formado aqui dentro. E finalmente você tem um vacuômetro que é graduado, né, de 0 a 100 kPa ou 760 milímetros de mercúrio. E por essa graduação você consegue verificar então qual é a tensão que o solo está exercendo naquele momento. É importante que o vacuômetro tenha glicerina, porque a glicerina evita que o ponteiro bata quando você abra o tensiômetro. E cada batida que o ponteiro dá em zero danifica a parte mecânica do vacuômetro e aumenta o grau de imprecisão da sua medida. O tensiômetro anterior é um tensiômetro analógico, tradicional, esse tensiômetro que tem quase 100 anos de idade. Agora na minha mão tem um tensiômetro já eletrônico. É um tensiômetro, esse tensiômetro, claro, não é para ser usado em agricultura, é um tensiômetro para jardinagem, mas o princípio é o mesmo. Ele tem então uma cápsula cerâmica, que é enterrada no solo, um tubo, né, um cano que vai ser cheio de água, e a diferença é que eu não tenho mais um vacuômetro analógico aqui, mas sim um sensor de pressão, certo? Que vai medir o vácuo dentro do tubo.
Esse sensor de pressão, ele pode ser retirado. É uma cabeça eletrônica, ela desatarracha, permite que você encha o tubo de água e, se você observar o sensor de pressão, a gente pode ver um pedacinho dele ali dentro. Inclusive, essa cabeça eletrônica ela é vendida como tensímetro, inclusive para tensiômetro de punção. Finalmente, nós temos o tensiômetro Eagletech, que apresenta o mesmo princípio dos outros. Cápsula cerâmica, que vai ser enterrada no solo, o tubo que vai ser preenchido com água, e aí você tem uma cabeça que não é removível, mas é uma cabeça que encerra a eletrônica em seu interior. Lá dentro a gente tem um sensor de pressão extremamente preciso para fazer as medições de tensiometria. Este é um tensiômetro Eagletech de 20 centímetros. Agora, quais são os diferenciais do tensiômetro Eagletech? Primeiro, o elemento mais importante, ou um dos mais importantes do tensiômetro, que é a cápsula cerâmica. Essa cápsula cerâmica, ela foi especialmente desenvolvida para o Eagletech. Ela possui uma porosidade que é controlada, nós garantimos que a diferença entre os tensiômetros ela é menor do que 2% quanto à porosidade das cápsulas, e isso garante com que as medidas feitas pelos novos tensiômetros Eagletech sejam muito mais precisas e repetitivas, independentemente da situação que o tensiômetro está sendo utilizado. Uma segunda diferença importante, um diferencial importante dos tensiômetros do Eagletech é o sistema de refilamento. Então, o sistema de refilamento dos tensiômetros Eagletech é composto por essas duas chaves, dois registros aqui de alta pressão, que fazem com que o refilamento seja muito mais simples de ser feito. Você não precisa fazer força para desatarrachar tampa, por exemplo, e você utiliza então esse cotovelo para fazer o refilamento do tensiômetro. A eletrônica, como já foi mencionado, está dentro dessa cabeça de um material especial. Esse material, primeiramente, é nítido, que ele é da cor branca. Isso garante que o tensiômetro reflita os raios solares e assim a interferência da temperatura nas medidas seja muito menor do que nos outros tensiômetros. O cabo que é ligado ao datalogger, ele é blindado. Assim, nós não temos problema com, eventualmente, roedores no campo que possam roer o cabo e prejudicar o equipamento. Esse cabo aqui, ele é protegido, então, por essa malha de aço inox, extremamente resistente, aguenta até um carro passando em cima. E, finalmente, mas não menos importante, é muito importante, todos os tensiômetros Eagletech saem com um número de série, já específico para cada tensiômetro. Isso garante a rastreabilidade. Nós podemos saber onde o tensiômetro está instalado, em qual datalogger ele está ligado e, além disso, fazer comparações com medidas antigas desse mesmo tensiômetro, para verificar se ele vem mantendo a qualidade das medidas durante o tempo. Bom, nós estamos aqui no campo de testes da empresa e vamos fazer o refilamento de um dos tensiômetros que nós temos em testes aqui. Bom, aqui está o nosso tensiômetro de 20 centímetros, vamos fazer o refilamento. Os dois registros estão fechados. Posição fechada dos registros significa que o tensiômetro está com vácuo lá dentro, está com uma pressão negativa. Para fazer o refilamento, nós temos então que abrir inicialmente os dois registros. A sugestão é sempre segurar fortemente o tensiômetro para evitar que ele faça esse movimento. Então, se eventualmente a terra está muito molhada, pode ser que ele rode, e aí descola a terra ali, o solo da cápsula cerâmica, e a medida pode ser comprometida. Então, segurando fortemente aqui na cabeça, a gente vai girar os registros. Girei o primeiro, vamos girar o segundo, que vai mostrar quando o refilamento foi completado. E agora, com a bisnaga, a gente vai colocar água pelo cotovelo e esperar até que a água saia por esse outro registro. Então vamos girar. Minha posição aqui não é muito boa, mas vamos lá. Então vamos colocando a água ali lentamente, tentando evitar o máximo possível que a terra, que o solo seja molhado por essa água de refilamento.
Vamos lá. E aí saiu água pelo outro registro lá, né? Saiu água pelo outro registro. Significa que o tubo foi totalmente cheio. E agora a gente faz o inverso. Vamos fechar então os registros. Vamos fechar o primeiro. E vamos fechar o segundo. Está aí, refilamento concluído. Aqui nós vemos uma tela de um projeto do EagleTech com 3 tensiômetros. Os dados foram colhidos entre 20 de março e 26 de março de 2020 no campus da Universidade Federal de Uberlândia, em Monte Carmelo. Nós vemos aqui então um tensiômetro de 60 centímetros na cor vermelha, um tensiômetro de 40 centímetros na cor verde e um tensiômetro de 20 centímetros em azul. Interessantemente, nós vemos também o comportamento do tensiômetro quando ocorrem chuvas, né, nesse campo. Aqui nós vemos uma chuva no dia 22 e os tensiômetros tendo a pressão diminuída por causa da maior umidade no solo devido a esse acúmulo de água da chuva. Uma das grandes vantagens do sistema EagleTech, né, totalmente conectado, é que não há perda de dados. Nós podemos ver o comportamento dos tensiômetros a qualquer horário do dia, inclusive à noite, quando não há ninguém no campo. Neste ponto aqui nós vemos um refilamento dos tensiômetros. Outra coisa importante é que nós notamos que não há uma grande influência da temperatura, como está sendo mostrado nesse gráfico, sobre a resposta dos tensiômetros, evidenciando a grande capacidade de reflexão dos raios solares e a pouca influência que a luz solar exerce sobre esses equipamentos. Nós podemos enunciar alguns problemas que podem ocorrer em campo durante a instalação ou mesmo durante a operação dos tensiômetros EagleTech. Primeiramente, conforme nós já mencionamos no vídeo, os tensiômetros EagleTech, eles têm essas chaves usadas aqui para refilamento. É muito importante que após o refilamento as chaves elas sejam fechadas totalmente. Isso significa que elas estão a 90 graus em relação ao corpo aqui do registro, né? Nessa posição, vendo por cima. Isso garante a vedação completa. Se a chave não chegar até o final, ficar assim, por exemplo, nessa posição, nós podemos não ter a vedação adequada. E aí o tensiômetro não vai funcionar corretamente. Um fenômeno que pode ocorrer em campo é uma dúvida se o tensiômetro está conseguindo formar um vácuo no corpo, né, quando as chaves estiverem fechadas. E aí há um teste do que pode ser realizado pelo agrônomo. Obviamente ele vai ter que retirar o tensiômetro do solo, mas é possível retirar sem grandes problemas. Retirando esse tensiômetro do solo, você pode limpar esse tensiômetro e esperar a cápsula secar completamente. E aí você vai pendurar esse tensiômetro, deixar ele pendurado em algum lugar, conectado ao datalogger normalmente. Você vai refilar esse tensiômetro e fechar as torneiras, os registros, com a cápsula totalmente seca. Após de 5 a 10 minutos, esse tensiômetro vai estar marcando entre 10 e 15 kPa ou até mais, dependendo da temperatura e da umidade relativa do ar onde ele estiver fazendo o teste. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre os tensiômetros e o tensiômetro EagleTech. Espero que o vídeo tenha sido bastante informativo, bastante interessante e qualquer dúvida, não hesitem em entrar em contato, nós estamos à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida com vocês. Até o próximo vídeo.